Eu também saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Eu gostaria de convidar os amados irmãos e também aqueles que nos acompanham de casa através das redes sociais para lerem comigo na Bíblia Sagrada o capítulo 50 do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, último capítulo 50, apenas o verso de número 20 a princípio. Gênesis capítulo 50, versículo 20, e com base neste versículo, iremos refletir, com a graça de Deus, sobre o propósito de Deus nos destinos humanos. O propósito de Deus nos destinos humanos. Eu vou ler aqui na minha versão, os irmãos já conhecem a Nova Versão Internacional, e os irmãos acompanham na versão que tiverem aí em mãos. Diz assim a palavra de Deus: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Palavra do Senhor, que ela desde já encontre lugar em nossos corações. Já foi feita a oração e eu acredito que a oração que foi feita é suficiente para que o Espírito Santo aplique esta palavra na vida de cada um de nós que aqui estamos. Por isso eu quero começar já tratando aqui do texto propriamente dito, que é um texto muito conhecido, que fala sobre a história de um jovem chamado José, um jovem temente a Deus, um jovem com o qual Deus tinha um grande propósito, mas que, mesmo ele sendo especial aos olhos de Deus, diferenciado, ele passou por algumas situações difíceis. Ele viveu um verdadeiro drama. E todos nós que aqui estamos conhecemos a história de José. Alguns mais, outros menos. Mas creio que todos já ouviram aqui falar sobre este personagem bíblico. Ou leu na Bíblia, ouviu em alguma pregação, ouviu em algum filme, em alguma novela, na Rede Record, né, vez por outra passa uma novela bíblica, e já foi também passado na televisão a história deste jovem, que alguns interpretam de uma maneira um pouco equivocada. Alguns acham que este jovem, ele não era tão consagrado a Deus, tão piedoso a Deus, e que ele começou a se meter onde não devia e por isso acabou aonde acabou, né? Sendo traído pelos irmãos, sendo injustiçado, sendo escravizado e por pouco não foi morto. Então há várias interpretações acerca desse personagem bíblico, alguns, né, elogiando e outros achando que se José tivesse agido de outra forma, ele não teria passado pelo que ele passou. Mas o fato, meus amados irmãos, é que, não querendo entrar em detalhes, a vida deste jovem e o que aconteceu com ele traz muitas lições para as nossas vidas, tanto para a nossa vida espiritual como para a nossa vida nas demais áreas. E eu gostaria de começar expondo este texto aqui, extraindo primeiramente a doutrina que nele está contida. Este texto da história de José nos fala sobre uma doutrina que poucos conhecem e que é chamada de doutrina da providência de Deus. Geralmente as pessoas, quando ouvem falar sobre a providência de Deus, elas entendem que quando Deus age com providência,
Deus está apenas trazendo uma solução momentânea para uma dificuldade que nós estamos enfrentando. É verdade que nós podemos interpretar a providência de Deus neste sentido também, mas a providência de Deus ela é mais ampla. A providência de Deus, na verdade, tem a ver com o governo de Deus, com o controle de Deus sobre todo o universo, sobre toda a criação. Deus, como Criador, Ele tem total controle sobre aquilo que Ele criou, que é o mundo, que é o universo e tudo o que nele existe. Então, esta doutrina da providência de Deus é exatamente o que é mostrado pelo Espírito Santo na história de José. Na história de José, Deus está nos mostrando que Ele tem o controle de todas as coisas, que nada que acontece às cegas, acontece por acaso, mas acontece dentro do governo providencial de Deus, dentro da permissão ou da autorização de Deus, de maneira que nada acontece sem que Deus permita ou sem que Deus autorize. Esta é a essência da história de José. Nós não podemos focar a história de José no próprio José, nem nos irmãos de José, nem no drama de José, mas nós precisamos focar a história de José na doutrina ou no tema da providência de Deus ou no governo providencial de Deus. E quando nós estudamos, esta doutrina da providência de Deus, principalmente quando ela é narrada na Bíblia de forma particularizada, como é o caso de José, nós vamos aprender algumas lições, além desta básica, de que Deus está no controle. Mas além desta lição, nós aprenderemos outras lições que nós pretendemos, com a graça de Deus, aqui desenvolver e compartilhar com os amados. Mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria de frisar este ponto doutrinário, de que Deus, Ele está no controle da sua criação. Deus não perdeu o controle da sua criação. Deus, Ele está atento a tudo o que acontece na história da humanidade, na história do universo, na história da criação. Existe uma ideologia chamada deísmo, que diz que Deus, após ter criado o mundo com o seu poder e com a sua sabedoria, o entregou à sua própria sorte. Deu cordas no mundo criado e deixou ele seguir o seu próprio percurso. De forma que Deus não interfere nos eventos cotidianos, Deus não interfere na vida das pessoas, Deus não interfere nos acontecimentos do universo. Então, esta ideologia é chamada ideologia deísta ou deísmo. É uma espécie de filosofia, não diria que é uma espécie de teologia, é uma espécie de filosofia, uma ideia sobre Deus e a sua relação com a criação. Nós que somos cristãos, nós que cremos na palavra de Deus, nós não somos adeptos desta linha filosófica. Nós cremos que o mesmo Deus que criou todas as coisas, Ele está atento a cada detalhe da criação, a qual Ele fez surgir. O próprio Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus bendito, Deus encarnado, Ele afirmou isto, quando Ele disse que nem mesmo a folha de uma árvore cai no chão, ou um fio do nosso cabelo, da nossa cabeça se perde, sem que Deus permita que isto aconteça. Para que as coisas aconteçam, é necessário Deus permitir ou autorizar. Se Deus não permitir, se Deus não autorizar, então não vai acontecer. Mas se Deus permitir, se Deus autorizar, vai acontecer.
Muitas vezes a gente fica um pouco grilado com o que Deus permite que aconteça, ou com o que Deus autoriza que aconteça. Inclusive com relação à vida deste jovem, que não tinha feito nenhum mal para com aqueles que atentaram contra a sua vida. A exemplo de José, às vezes também nós ficamos inquietos, intrigados com algumas coisas que acontecem com pessoas que também não são de praticar o mal contra quem quer que seja, mas mesmo assim elas são vítimas de coisas ruins, vítimas de injustiças, vítimas de calúnias, vítimas de difamações, vítimas de perseguições e de outras coisas mais, até de tragédias, né? Às vezes por outra, a gente liga a televisão e ouve no noticiário uma pessoa que foi estuprada, ou foi assassinada, ou foi vítima de algum mal, né? E a gente fica perguntando, por que Deus permitiu, por que isso aconteceu, né? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não sabia que isso iria acontecer? Por que Deus então permitiu ou autorizou que isto acontecesse? Não cabe a nós, meus amados irmãos, questionar a soberania de Deus. Não cabe a nós querer entender os desígnios de Deus, os decretos de Deus. A nós cabe procurar entender para que essas coisas acontecem, porque Deus permite que elas aconteçam, mas não cabe a nós querer questionar Deus porque Ele permite ou porque Ele autoriza o acontecimento destas coisas. Porque Deus permitiu que José passasse pelo que ele passou, porque Deus permite que tanta coisa aconteça na minha vida, na sua vida e na vida de tantas outras pessoas mais. Nós não sabemos muitas vezes o porquê, mas geralmente nos é revelado a razão disto, ou seja, para que aconteceu isto. E a história de José nos mostra para que foi necessário acontecer o que aconteceu na vida dele. Mas antes da gente entrar mais um pouco nas lições que podemos aprender de tudo isso que aconteceu com José e que semelhante a ele acontece com outras pessoas, é necessário estabelecermos este ponto doutrinário principal, que é o governo de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre os acontecimentos bons e os acontecimentos ruins. Nós fazemos questões de afirmar esta doutrina, esta verdade de Deus, de que Deus, independente do que aconteça, seja bom ou ruim, Ele está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle da sua criação. Deus está no controle do céu, Deus está no controle do universo, Deus está no controle do mundo, Deus está no controle das nossas vidas, coletivamente falando, e Deus está no controle de nossas vidas, particularmente falando. Se estamos neste momento aqui, passando por um momento bom ou por um momento difícil, é porque Deus permitiu que isto acontecesse, ou Deus autorizou que isto acontecesse, mas tudo está dentro do controle de Deus. E esta verdade bíblica, esta doutrina bíblica deve nos trazer consolo, deve nos trazer confiança, deve gerar em nós mais fé em Deus e no seu cuidado para conosco. Deus está no controle. Só com esta verdade bíblica você já pode sair daqui tranquilo para o seu lar, voltar para o seu trabalho, voltar para as suas atividades, sabendo que nada acontecerá com você sem a permissão ou sem a autorização de Deus. E se Deus permitir, se Deus autorizar, saiba que Ele sabe o que está fazendo. Se Deus permite, é porque Ele tem algo, Ele tem um propósito com isto, que nós vamos ainda desenvolver nesta mensagem. Se Deus autoriza, Ele não faz isto porque Ele não pode impedir, não é porque Ele é incapaz de impedir, mas porque Ele pode usar daquelas circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam, por mais negativas que elas sejam, por mais dramáticas que elas sejam, para mudar
a nossa realidade e nos proporcionar algo bom. Então, não se desespere, não desfaleça, mas creia em Deus, independente do que esteja passando. A dor pode estar grande, o problema pode ser grande, a situação pode ser difícil, mas Deus está no controle. Deus é soberano e Ele está guiando todas as circunstâncias, Ele está governando sobre todas as situações. Este é o Deus de José, este é o Deus da Bíblia Sagrada, este é o Deus que nós cremos, o Deus revelado, o Deus de Abraão, avô de José, o Deus de Isaac, pai de Jacó, no caso Abraão era o bisavô, e o Deus de Jacó, que era o pai de José, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que no Novo Testamento é chamado Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, o único Deus que existe. Ele não perdeu o controle sobre a sua criação, Ele é soberano, Ele governa, Ele está dirigindo todas as coisas, tanto as boas como as ruins. E daí nós podemos tirar algumas lições para nós, como nós falamos. A primeira é exatamente que nada acontece sem a sua autorização. A doutrina é: Deus governa sobre a sua criação, Deus governa providencialmente sobre a sua criação. Esta é a doutrina, esta é a verdade, esta é a essência deste texto bíblico, desta história bíblica. E a primeira lição que nós podemos tirar é exatamente esta, de que nada acontece sem a autorização de Deus. José, ele era um jovem temente a Deus, um jovem consagrado a Deus. Vamos fazer aqui apenas um resumo, porque todos conhecem essa história. E certo dia ele começou a ter sonhos de Deus. Não sonhos que ele mesmo alimentou, mas sonhos que Deus pôs no seu coração. Isso está narrado aqui no livro do Gênesis, capítulo de número 37. Depois você pode ler de forma mais calma, mas este texto aqui, Gênesis 37, nos diz que ele teve 2 sonhos. E nestes 2 sonhos, os seus irmãos e os seus pais se curvavam diante dele. No primeiro sonho, apenas os seus irmãos se curvavam diante dele. No segundo sonho, o seu pai e a sua mãe, juntamente com os irmãos, se curvavam diante dele. E quando ele começou a mencionar estes sonhos, a compartilhar estes sonhos, os seus irmãos começaram a ter inveja dele. O pai não, o pai questionou a princípio, mas diz aqui que o pai começou a refletir no significado daqueles sonhos. Mas os irmãos de José, continua a história, eles alimentaram este sentimento amargo para com o seu irmão, sentimento de inveja. E é dito aqui no decorrer do capítulo, do meio até o seu final, que eles tramaram contra a vida de José, a princípio para matá-lo. Mas Deus tocou no coração de um dos seus irmãos, no caso de Rúben, e Rúben disse: não vamos matar, não, vamos apenas jogar ele no poço aqui, né? Depois a gente vê o que vai fazer com ele. Mas aí, enquanto eles tinham lançado o irmão no poço, foi passando uma caravana, né, de ismaelitas para o Egito, e eles resolveram dar destino, né, à vida de José, vendê-lo, né, para que ele fosse para bem longe dele e morresse para lá, e ele se livrasse dele. E o fato é que José, ele foi traído pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos, foi escravizado por causa dos irmãos, foi injustiçado pelos irmãos e inclusive foi preso, né? A gente sabe o decorrer da história. Levantaram a calúnia contra José, José também não tendo feito nada de errado, por pura inveja, né? Por várias razões. E o fato é que José terminou em uma prisão,
E só não foi morto realmente porque Deus não permitiu. Poderia ter sido pior. Mas Deus, como nós falamos, estava no controle da vida de José. Deus permitiu que os irmãos de José fizessem tudo isso com ele, mas não permitiu que eles tirassem a sua vida, porque Deus tinha um propósito na vida de José, e mais do que isso, Deus tinha um propósito através da vida de José. Mas veja, Deus pode permitir que certas coisas não aconteçam na nossa vida, mas Deus pode permitir que outras coisas aconteçam na nossa vida. Deus é soberano. A gente precisa entender isto, a gente precisa aceitar isto. Porque às vezes a gente acha que porque serve a Deus, então só tem que acontecer coisas boas na nossa vida. E quando acontece algo ruim conosco, a gente começa a ter oscilação na nossa fé e na nossa vida espiritual, perguntando a Deus, questionando a Deus, por que Deus permitiu aquilo, porque Deus não fez com que fosse diferente, né? Deus não impediu o nosso sofrimento, Deus não impediu o nosso drama, Deus não impediu a nossa tragédia. Mas nós aprendemos, meus amados irmãos, na vida de José, que se de fato Deus não estivesse com José, os seus irmãos e outras pessoas teriam de fato dado cabo da vida dele, porque o projeto contra a vida de José era um projeto de morte mesmo. Eles tinham planejado, na verdade, matar José. E se seus irmãos tinham esse projeto para com ele, imagine pessoas desconhecidas, né? Ninguém sabe o que se passou na mente de Potifar, quando ele escutou aquela calúnia, aquela fofoca, aquela história de que José teve um caso com a sua esposa. Quem sabe o que se passou pela mente, pelo coração dele, mas o fato é que Deus não permitiu que nada acontecesse com José, nem quando ele estava no poço, jogado pelos irmãos, nem quando ele estava na mão dos midianitas, escravizados, nem quando ele estava na casa de Potifar, nem na prisão, que tirasse a sua vida. Deus permitiu que tirasse a sua túnica, porque assim que José foi, enquanto os irmãos arrancaram logo a túnica dele, isso Deus permitiu. Com certeza não foi uma experiência boa, aquela túnica que seu pai lhe tinha dado, uma túnica especial. Deus permitiu que tirasse a túnica, Deus permitiu que ele fosse para o poço, Deus permitiu que ele fosse caluniado, Deus permitiu que ele fosse para a prisão, mas Deus preservou a vida. E o autor bíblico diz que quando José estava na prisão, Deus era com ele. E Deus não era somente com José na prisão, Deus era com José no momento que os irmãos tiveram inveja dele, Deus era com José no momento que ele foi para o poço, Deus era com José no momento que ele foi escravizado, Deus era com José no momento que ele foi caluniado. Deus sempre esteve com José. E Deus está sempre conosco também, independente do que aconteça, seja bom ou seja ruim, porque Ele é soberano, Ele está no controle, Ele governa sobre a sua criação. E nada vai acontecer sem que Ele permita, sem que Ele autorize. Agora, se Ele permitir, se Ele autorizar, é preciso entender, parar, refletir o seu propósito em tudo isso. Por isso, o tema da mensagem desta noite é o propósito de Deus nos destinos humanos. Deus tinha um propósito com José diante de toda aquela tragédia, diante de toda aquela situação. E trazendo para nós, Deus tem um propósito, meu amado irmão, na tragédia, na situação difícil que porventura algum de nós esteja passando ou esteja para passar. É preciso crermos nisto. Nada acontece sem autorização de Deus. Primeira lição, que é derivada da doutrina principal, que é a doutrina da providência de Deus. A segunda lição que nós aprendemos neste texto, meus amados irmãos, é que Deus tem um propósito com cada pessoa. Deus tem um propósito com cada pessoa. O propósito de Deus para com José era um, o propósito de Deus para com seus irmãos era outro.
O propósito de Deus para a minha vida é um, o propósito de Deus para a sua vida é outro. É preciso entender que Deus, em sua soberania, Ele trata com cada um de forma particular, e para cada um Deus tem um plano específico, amém? Às vezes a gente fica inconformado com o propósito de Deus para com a nossa vida. Às vezes a gente quer que o propósito do outro seja o propósito de Deus para a nossa vida. Os irmãos de José bem queriam que aqueles sonhos Deus tivesse dado a eles. Eles ficaram com inveja quando José relatou o sonho que Deus tinha dado a eles. Quem sabe alguns deles tenham dito: quem deveria ter esse sonho deveria ter sido eu sou o primogênito, eu sou o mais velho. Até mesmo porque naquele tempo, a sociedade era patriarcal. E os mais velhos lideravam sobre os mais moços. Mas Deus aqui começa em sua soberania inverter a ordem, inverter as coisas. E agora não é mais o maior que é o maior, o menor passa a ser o maior. Eles não queriam isso, eles lutaram contra isso, mas Deus tinha esse propósito firmado na vida de José, e independente da vontade dos irmãos, independente da aprovação dos seus irmãos, esse propósito iria acontecer, e aconteceu, porque eles fizeram o que fizeram para acabar com a vida de José, mas José não acabou no poço, José não acabou morto por um animal, como eles disseram ao seu pai, Moisés não acabou em uma prisão, velho, mas José acabou seus dias como governador do Egito, que era a grande potência da época, porque Deus tinha esse propósito na sua vida. Não é que Deus não tivesse propósito na vida dos seus irmãos, tinha também, mas era um propósito diferente. Irmãos, nós não devemos ficar com inveja do agir de Deus na vida dos outros. Se Deus quer usar outra pessoa mais do que nós, que Deus tem um propósito na vida de alguém maior do que na nossa, não cabe a nós questionar por que ele e não por que eu, mas devemos aceitar a soberania de Deus. Tem gente que fica inquieta, preocupada, ansiosa, porque Deus está usando fulano, porque Deus está usando Beltrano. Meus amados irmãos, isto não cabe ao povo de Deus, isto não cabia aos irmãos de José. Veja o que eles fizeram e onde eles terminaram por conta disso. Eles tiveram que aceitar a vontade de Deus na vida de José a todo custo. Quando eles menos esperaram, José era governador do Egito, e eles tiveram que cumprir as profecias do sonho, tiveram que se ajoelhar diante de José, e inclusive pedir perdão a José. Mas José, como nós falamos, não era uma pessoa, meus amados irmãos, de má índole. José era um homem de Deus, José era um jovem de Deus, José era uma pessoa de um coração regenerado, de um coração perdoador, e a Bíblia diz que José perdoou com facilidade tudo o que os seus irmãos fizeram contra ele. José tinha essa consciência do propósito de Deus na sua vida. Tanto é que nós lemos aqui o versículo 20 do capítulo 50 de Gênesis, que quando seus irmãos chegam desesperados diante dele, Jacó já estava morto. José já tinha se revelado a ele antes, aqui no capítulo de número 45. Eles ficaram lá temerosos: o que é que vai acontecer conosco? José é o governador do Egito, depois de tudo que a gente fez contra ele, ele vai nos lançar numa prisão. Mas José diz: não temam, porque vocês bem tentaram o mal contra mim. O que ele diz no capítulo 50, ele diz também no capítulo 45, verso de número 5, ele diz: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Então José disse isso enquanto Jacó estava vivo, e seus irmãos achavam que ele tinha dito aquilo por causa do pai, para não ofender o pai, mas pensavam que quando o pai morresse, aí sim José ia se vingar. Mas no capítulo 50, quando Jacó já está morto, e os seus irmãos outra vez chegam para ele para pedir perdão, José outra vez perdoa e diz, outra vez:
Sim, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou esse mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José entendia o propósito de Deus na sua vida, José entendia o propósito de Deus na vida dos seus irmãos, mas os seus irmãos não entendiam o propósito de Deus na vida de José e nem mesmo em suas próprias vidas. Porque o propósito de Deus na vida de José nós já sabemos, mas qual era o propósito de Deus na vida dos seus irmãos? Era que eles fossem os originadores, os líderes das 12 tribos de Israel, ou seja, do povo eleito de Deus. Veja que privilégio também Deus tinha separado para os irmãos de José. Não era preciso eles fazerem o que fizeram com José. Se Deus tinha começado algo na vida de José, um bom propósito, uma obra maravilhosa, eles deveriam se alegrar, é o nosso irmão. Mas não, eles ficaram com inveja. Vamos matar José, vamos destruir José. E não sabia que José seria exatamente o salvador deles no futuro. Meus amados irmãos, quantas lições podemos tirar aqui para a nossa vida? Não inveja ninguém, não maquina o mal contra ninguém, por causa da prosperidade dele, por causa do sucesso dele, por causa dos seus dons, por causa dos seus talentos. Não, louve a Deus pela vida deles, porque Deus pode usar a vida dele para abençoar a sua vida, ou no presente ou no futuro. Mas imagina a gente maquinar contra a vida de alguém, fazer algo contra a vida de alguém, que lá na frente nós vamos depender dele. Já imaginou? Por isso que a gente tem que ter cuidado. Hoje pela manhã foi falado sobre a necessidade de termos sabedoria. E realmente, para vivermos neste mundo, nós precisamos de sabedoria de Deus. Porque até quando a gente pensa em fazer o mal contra alguém, a gente na verdade pode estar programando o nosso mal para o futuro. Foi isso que os irmãos de José fizeram, mas como ele tinha diante deles um homem de Deus, José não foi vingativo, José os beneficiou, José cuidou deles. Mas nem todo mundo é como José, por isso que a gente precisa ter cuidado. Primeiro porque é pecado, invejar a bênção dos outros é pecado. Porque se Deus tem bênção para os outros, Deus tem bênção para nós também, meus amados irmãos. Basta nós buscarmos a Deus como José buscou. Se os irmãos de José fossem consagrados a Deus como José foi, quem sabe Deus também não tivesse algo extraordinário para eles. Mas não, eles ficaram invejando a bênção de José. Que Deus nos livre do pecado da inveja. Que Deus nos livre do pecado da competição. No reino de Deus não pode ter competição. Se alguém louva mais, amém. Se alguém prega mais, amém. Eu fico olhando, eu botei até na internet, é muita gente besta nesse mundo, viu? Ah, que fulano, que pregador aquele fulano ali. Ah, que cantor aquele fulano. Meus irmãos, cantar bem, pregar bem, não impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é um coração como o de José, um coração regenerado, um coração consagrado, um coração que perdoa, um coração que ama. É isso que atrai a Deus. É muita tolice que a gente vê, e a gente precisa, meus amados irmãos, acabar com essas coisas e viver a santa palavra de Deus. Porque Deus tem um propósito com cada pessoa. O propósito de Deus na minha vida pode não ser o mesmo propósito na vida de Deus para a vida do pastor Eudes, mas se Deus tem algo especial para o pastor Eudes, Deus também tem algo especial para mim. Se Deus tem algo especial para nós, Deus também tem algo especial para vocês, e vice-versa. Meus amados irmãos, a bênção de Deus para Jacó era ele ser um patriarca, a bênção de Deus para José era ele ser governador do Egito, a bênção de Deus para os irmãos de José era eles serem chefes das tribos de Israel, do povo eleito de Deus. Para todos eles Deus tinha um propósito e uma bênção especial, e hoje não é diferente. Deus tem um propósito e uma bênção especial para cada um que se consagra a Ele.
Ah, mas porque eu queria ser um Billy Graham da vida. Ah, porque eu queria ser um Nelson Ned da vida. E tem gente que não está nem perto, né? De um Billy Graham, nem de um Nelson Ned. Meus amados irmãos, cada um tem uma relação particular com Deus, e Deus tem uma relação particular com cada um. E Deus não vai mudar os seus propósitos na vida de alguém por causa dos outros, não. Deus não mudou o seu propósito na vida de José por causa dos seus irmãos, por causa do capricho dos seus irmãos, por causa do mimimi dos seus irmãos, não. Deus cumpriu o seu propósito na vida de José, porque era um propósito, inclusive, necessário, que nós vamos ver aqui, que é a última parte da mensagem, né? A última lição. Deus tem um bom propósito com todas as pessoas. Deus tem um propósito com cada pessoa, nós já vimos isso aí. Mas Deus tem um bom propósito com todas as pessoas. Isto é outra coisa que nós precisamos também aprender. E não é só, meus amados irmãos, com o povo de Deus que Deus tem propósito, não. Deus tem propósito, inclusive, com todas as pessoas em geral mesmo. Deus como o Criador, Deus como governador da sua criação, Ele tem um propósito com todas as pessoas. Veja, José disse para os seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Quem eram esses muitos aqui? Eram os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eram os filhos de José e a sua descendência, o povo de Israel. Deus tinha um propósito com eles. Que propósito era esse? Salvá-los da fome. Como José diz aqui no capítulo 45, eu li o verso 5, vou ler a partir do verso 6, que diz assim: já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar o remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Venha para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois, os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Veja, já tinha ocorrido 2 anos de fome, 2 anos de miséria, e haveria mais 5. Se Deus não tivesse feito esta obra especial na vida de José, o seu povo eleito teria padecido, teria morrido de fome, na miséria, porque a fome era extrema na terra. E só no Egito tinha abundância para abastecer as populações. E Deus preservou o seu povo dessa forma extraordinária. Desta forma, podemos até dizer assim, cinematográfica. Aqui dá até um filme, né? E um belo filme, né? Com aquele final que ninguém espera, aquele final inesperado, que tem um nomezinho, que eu até esqueci agora, um plot twist, né? Que é aquele filme que a gente pensa que vai numa direção, quando pensa que não, ele dá aquela reviravolta e deixa todo mundo de boca aberta, né? Então aqui daria um grande filme, mas na verdade isso foi uma grande história. Deus tinha esse propósito de preservar o seu povo, porque Deus estava conduzindo o seu povo para a terra prometida, para a terra de Canaã, para deles fazer uma nação santa, um sacerdócio real, o seu povo escolhido. Mas não somente isto. O propósito de Deus não se limitava ao povo de Israel. O propósito de Deus ia além do povo de Israel. O propósito de Deus ia além de José. O propósito de Deus ia além dos irmãos de José. O propósito de Deus envolvia todas as civilizações, todas as populações do mundo. Porque através de Israel,
o plano de Deus era alcançar a todas as nações. Deus tinha um plano de salvação para todas as populações do mundo. Por isso que José diz aqui, foi para a preservação de muitas vidas que Deus tornou o mal que vocês fizeram em bem, para que hoje eu estivesse como governador do Egito, no comando do Egito, e pudesse administrar toda essa situação e cuidar de vocês. Inclusive, meus amados irmãos, algumas pessoas não sabem, mas na época de José e na época de Moisés, havia juntamente com o povo de Israel, ali no Egito, um outro povo, que alguns historiadores falam sobre ele. Era o povo chamado Iquizu, que alguns dizem que era apenas uma civilização, mas há quem diga que eram vários povos, né, vindos ali da região de Abraão, né, da origem dos semitas, do lado ali da Babilônia. Então, há essa controvérsia sobre a identidade deste povo, mas o fato é que os historiadores narram a coexistência desse povo juntamente com o povo de Deus ali no Egito, tanto na época de José como na época de Moisés. E há até alguns historiadores que confundem o povo Iquizu com o povo hebreu, dizendo, não, o povo hebreu nunca esteve no Egito, não. Quem esteve no Egito foram os Ixos. Quem se libertou do governo da escravidão egípcia foram os Ixos. E os israelitas plagiaram essa história, copiaram essa história para se sair bem na história da humanidade. Mas o fato, meus irmãos, é que tanto o povo de Deus, Israel, como os Ixos, coexistiram no Egito na época do próprio José e na época de Moisés. E Deus abençoou tanto a um como a outro. Abençoou primeiramente, de forma especial, ao seu povo Israel e, por consequência, abençoou também os Ixos, porque os Ixos, eles ajudaram o povo de Israel quando eles estavam no Egito e também eles ajudaram o povo de Israel quando Israel saiu liberto do Egito. Eles também participaram daquela fuga, daquele êxodo, né, que a Bíblia narra. Embora eles não apareçam na Bíblia, mas fazem parte da história, né? Não foi propósito do Espírito Santo incluí-los na narração bíblica, mas há fontes, né, documentais de que eles existiram, que existiram neste período e que eles de fato participaram desse auge do Egito e que eles, num certo momento, se libertaram da escravidão, e tudo indica que foi no mesmo período do povo de Israel. Por isso nós falamos aqui, Deus tem um propósito, um bom propósito com todas as pessoas. Deus tinha um propósito especial com José, com seus irmãos e com a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, o povo de Israel, mas Deus também tinha um bom propósito para com outras pessoas, incluindo os Ixos, incluindo outros povos. Foi isso que os judeus nunca quiseram aceitar, mas que Jesus veio anunciando, que o apóstolo Paulo também veio reafirmando. O propósito de Deus é exatamente a salvação da humanidade. Deus não tem apenas o propósito de salvar Israel, mas de salvar a humanidade. Porque se o propósito de Deus fosse somente salvar Israel, a igreja não existiria. Como os judeus até hoje, né, tocam nessa questão de que o povo eleito é eles, de que a aliança de Deus é somente com eles, de que em especial na relação ou no relacionamento com Deus é somente eles. Mas isso não é verdade do ponto de vista bíblico, porque desde o Gênesis, o propósito de Deus era remir, era salvar toda a humanidade, porque Deus disse para Adão e Eva que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente e ele seria o redentor de toda a humanidade. Então Deus tem um bom propósito com todas as pessoas. O problema é que as pessoas não aceitam, não reconhecem esse propósito. Parece os irmãos de José, né? Ou até pior, porque os irmãos de José, num determinado momento, souberam aceitar. Mas muita gente
rejeita esse propósito de Deus para com as suas vidas. E nós concluímos a mensagem com este bom propósito de Deus para com as pessoas. Que bom propósito é esse? Nós já falamos aqui, é o propósito de salvação. Foi cantado aqui nesta noite, né? Alguns hinos falando sobre salvação. Se o homem der um passo em direção a Deus, Deus não vai rejeitar esse passo que o homem dá em sua direção. O problema é que a humanidade, ao invés de dar um passo em direção a Deus, a humanidade dá as costas para Deus. Como nós vemos mais na frente o caso de Faraó, que Deus vai ali tratar com o Egito, derramando praga, derramando seu juízo, e quanto mais Deus, derramar aquelas pragas, mais o coração dele fica endurecido. E assim é com a humanidade. Quanto mais Deus permite que certas calamidades aconteçam, que certas tragédias aconteçam, que certos dramas aconteçam, que certas coisas ruins aconteçam, para ver se as pessoas se despertam, para ver se as pessoas, como os irmãos de José, em um determinado momento, reconhecem o seu erro, reconhecem o seu pecado, se prostra diante de Deus e se volta para Deus. Não, nós vemos um grande número de pessoas cada vez mais revoltadas com Deus, distanciadas de Deus. Mas, meus amados irmãos, o bom propósito de Deus para com as pessoas permanece, que é esse bom propósito de salvação. Deus não é Deus de destruição, Deus é Deus de salvação. Mas a Bíblia fala, pastor, que Deus vai destruir. Vai porque a humanidade, infelizmente, é impenitente. Mas se a humanidade se arrependesse, se convertesse de todo o coração, não haveria destruição, haveria apenas salvação. O povo de Nínive era um povo terrível, cruel, ruim. Mas quando Jonas foi lá pregar a mensagem do arrependimento, a Bíblia diz que todos eles se arrependeram. E se vestiram de pano de saco e cinza, lançaram pó sobre si, mostrando arrependimento. E a Bíblia diz que Deus não destruiu aquela civilização. E assim seria com a humanidade, se toda a humanidade também se arrependesse e convertesse. Mas, meus amados irmãos, independente de quem desde se arrepender, para nós o que vale é que o propósito de Deus de salvação, ele é firme, ele permanece. E assim como Deus salvou a José, como Deus salvou a seus irmãos, assim como Deus salvou o povo de Israel, e assim como Deus tem salvado muitos outros através da igreja, louvado seja Deus, porque nós fazemos parte deste povo redimido, deste povo salvo, deste povo preservado pela graça soberana de Deus. Então, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações nesta noite. E se alguém ainda tem dúvida do cuidado de Deus para com a sua vida, do controle de Deus para com a sua vida, se alguém tem alguma dúvida ainda do porquê Deus permite certas coisas na nossa vida, olhe para a história de José. E mais do que isto, olhe para a vida e para a história de Jesus. Porque maior exemplo do que José ainda foi o próprio Jesus, que sendo filho de Deus, não veio a este mundo para ter apenas benefícios, apenas benesses, apenas elogios, mas nós sabemos o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, que também só fez o bem, e no final foi crucificado, foi açoitado, foi caluniado, mas Deus tinha um propósito especial na vida do seu Filho Jesus Cristo, e através da vida do seu Filho Jesus Cristo, e esse propósito era tornar Ele o Salvador da humanidade, e tornar Ele o Salvador das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Curva a sua fronte e vamos orar, e vamos apresentar a Deus o que nós acabamos de ouvir, aquilo que nós estamos vivendo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem um propósito especial conosco, e Deus tem um propósito de salvação para com todas as pessoas. Deus amado, em nome de Jesus, nós diante da Tua palavra queremos nos curvar, diante da Tua soberania, diante da Tua grandeza, assim como José, assim como os irmãos de José tiveram que se dobrar diante dele, reconhecer, ó Deus, o propósito que Tu tinha para com ele.
Nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que só Tu és Deus e que Tu estás no controle de todas as coisas e que nada acontece na nossa vida sem a Tua permissão ou sem a Tua autorização. Que o Senhor esteja nessa noite trazendo alento, trazendo, ó Deus, esperança, trazendo, ó Deus, confiança, aumentando a fé de cada um que ouviu esta mensagem, de cada um que está aqui ou que nos acompanha através da internet. Que todos possam saber, ó Deus amado, que cabe a cada um de nós buscarmos ao Senhor como José buscou, obedecermos ao Senhor como José obedeceu, porque se assim fizermos, o Teu propósito para conosco irá não apenas se cumprir, mas o Teu propósito para conosco também abençoará outras vidas. Que assim seja conosco e também, Senhor, que assim seja na vida de muitos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.